Corinthians tá naquele ritmo ainda de adaptação. Eu sempre digo isso aqui, que as contratações feitas, geralmente, elas não vão dar, digamos assim, o resultado inicial que muitos esperam. E o Luca Orediano é uma desses exemplos. Eu posso citar outro aqui dentro do futebol brasileiro, que é o John Arias, né, cara? O John Arias chega ao Fluminense em 2021 e ele pouco joga. Ele tem uma temporada 2020 ou 21, a primeira temporada do John Arias aqui no futebol brasileiro, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Mas o caso do Vasco, ele é um caso pior, porque quando você tá fazendo a formação de um novo elenco, você precisa de respostas imediatas. Então, não é que o Luca Orediano tenha sido uma contratação ruim. É que talvez ela tenha sido uma contratação em um momento errado. Uma contratação onde você gastou 20 milhões de reais de um jogador que claramente não está pronto. Que você poderia investir em outro atleta, por exemplo, talvez até no próprio futebol brasileiro, de outra forma. Eu posso citar um aqui que saiu por menos que isso do Brasil, se eu não me engano, que foi o Moisés, né? O Moisés do Fortaleza. Um baita jogador e que saiu mais barato do Brasil, do Fortaleza, para fora do que o Vasco pagou no Orediano em relação ao Vélez. Então, não tá pronto. Não tá pronto. A verdade é essa. É muito claro isso. Tá longe de estar pronto. E aí, cara, a gente olha a tabela e a gente enxerga outras necessidades, né? Vou botar aí, ó. Como eu já havia falado aqui, eu não esperava de forma alguma que o Vasco fosse ganhar do Botafogo. Eu tinha esperança de uma coisa muito contra as previsões estatísticas acontecerem. Mas, em campo e bola, o Botafogo é muito mais time do que o Vasco em todos os sentidos. Todos os sentidos, o Botafogo é muito mais time que o Vasco. Então, cara, eu não esperava uma vitória. Eu entendi que a tabela, digamos assim, ela acabaria ajudando o Vasco, justamente porque tinham muitos confrontos diretos e jogos difíceis contra os adversários. Para os adversários diretos, né? Nesse sentido. E hoje a gente teve aqui alguns jogos e ainda vai ter nessa noite 2 jogos. Um jogo nessa noite e um jogo na noite de amanhã. Onde o Vasco pode piorar ou melhorar a sua situação de tabela. Para todo mundo que tá mandando superchat, estou anotando aqui. E vamos analisar um pouquinho. Cara, aqui eu torço pelo empate. Imaginar que o empate é o melhor resultado. Tanto Cuiabá quanto Santos, para mim, vão brigar até o fim com o Vasco por essa zona de rebaixamento. O Corinthians perdeu em casa hoje de novo. E apesar de eu já ter falado aqui, eu acho que é um time que individualmente é bem melhor. É bem melhor do que o Vasco, digamos assim. Porém, é um time que tá também tendo aquele roteiro de time rebaixado. 3 técnicos no ano. Uma pressão muito grande por ser time grande, por ser um time que exala a pressão e a bola não tá encaixando. Vanderlei Luxemburgo tem suas proezas, mas também é um cara que ainda segue descolado um pouco do que pede o futebol moderno hoje em dia. E o Corinthians tem jogado nada contra o Red Bull Bragantino, que tem jogado muito. O Grêmio, outro que faz um campeonato brasileiro maravilhoso e venceu o Bahia. Esse resultado foi ótimo pro Vasco. Ótimo mesmo. E aqui, cara, eu consigo pensar no empate, tá? Eu acho que o empate é o melhor resultado aqui. E nesse caso do Goiás e do Coritiba, eu acho que a vitória do Coritiba seria o melhor negócio aqui. Mas, se não, um empate também estaria de bom tamanho. Lembrando, o América conseguiu fazer o empate contra o Atlético Mineiro num jogo que estava praticamente decidido. E isso também é ruim, porque no final das contas o América conseguiu chegar ao mesmo número de pontos com o próprio Vasco. E aí a gente já pensa na próxima tabela, que eu trouxe aqui, inclusive nessa live, sobre a importância das 2 próximas rodadas para o Vasco da Gama. O Vasco pega o Cruzeiro em São Januário no próximo sábado, dia 8, às 4 horas da tarde. Lembrando, em São Januário, porque o Vasco conseguiu derrubar
a suspensão do estádio, mas ainda com portões fechados, pelo menos é a informação de agora. E depois tem um Cuiabá e Bahia, adversários diretos. Tem um Coritiba e América, adversários diretos. E um Santos e Goiás. Então, cara, muito provavelmente, se o Vasco consegue uma vitória contra o Cruzeiro, volta firmemente pro bolo. O bolo aqui da galera dos 12, dos 13, dos 14 pontos. O Corinthians joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. Então a chance do Corinthians não vencer aqui também é muito grande. A próxima rodada é de extrema importância pro Vasco da Gama. Pelo menos continuar vivo na briga para sair aqui desse Z4, tá? E aí a gente já pensa na próxima partida, porque nessa semana o Vasco vai ter algumas novidades e a gente também analisa a necessidade de um técnico de ser contratado. Por que eu digo isso? Os reforços estão... Aliás, eu não vou nem chamar de reforço. As contratações estão chegando. Reforço é quem ajuda. E até o momento, o Vasco não contratou ninguém que faça a gente poder chamar de reforço. Depois que eles ajudarem, a gente pode categorizar como reforço. Todo mundo que tá mandando superchat pode continuar mandando, que eu vou anotar e depois vou ler seguidamente para eu não perder a linha de raciocínio de tudo que eu tenho que passar para vocês, tá bom? Vai deixando seu like aí, vai ativando as notificações e se inscrevendo no canal do Pedrosa. Voltando. Eu acho que assim, a necessidade urge de você contratar um técnico. Já tá lento. Eu falei isso aqui no vídeo na quinta-feira. Já tá lento. Já tá demorado. O Vasco já deveria estar com um técnico escolhido. Com um técnico, no mínimo, em negociações. O William, e falei isso aqui na live também, acho que ele é um cara extremamente esforçado. Ele é um cara que deve ter tem um potencial enorme. E claramente você vê que tá vivendo o dia a dia, que conhece de futebol, mas ele só tem 30 anos. Não é justo nem com ele jogar uma responsabilidade dessa, do tamanho do Vasco da Gama, que infelizmente está pavimentando o seu 6º ano na Série B, por tudo de errado que essa diretoria fez, não só fora de campo na montagem desse elenco, que, repito, não acho que é elenco para estar onde está, mas tem muitas deficiências e erros na escolha, além, é claro, do treinador, que para mim foi o que mais prejudicou esse time. Então, o Vasco precisa encontrar um novo técnico. O Vasco precisa ter sequência de trabalho. O Vasco não pode mais ficar à deriva de um técnico que tem um futuro enorme pela frente, mas que só tem 30 anos. E, obviamente, não está pronto para essa responsabilidade. Não tá. Não tá. A diretoria precisa se mexer. O Vasco precisa se explicar. Até o momento, não teve coletiva de ninguém da diretoria depois que o técnico caiu. A única coisa que a gente ouviu do Paulo Brax é de que, sim, ele contrataria um treinador no momento em que o Vasco tivesse convicção de quem era esse treinador. Já são 10 dias, se eu não me engano, sem um técnico. Sem um treinador de fato. E aí eu te pergunto, estão esperando o quê? O que vocês estão esperando? Tá lento, tá atrasado. Se achavam que em caso de vitória do William contra o Botafogo, eu iria falar para manter ele, vocês estão errados. Se vocês estão esperando isso, vocês estão errados. Porque aí vai ser só mais um erro de avaliação dessa diretoria. Incompetente. Dessa diretoria nebulosa, eu poderia dizer. Onde ninguém no clube fala a mesma língua. E aí? O que vocês estão esperando? A janela de transferências, senhor Luiz Melo, abriu. Abriu. Amanhã, dia 3.
O dia acabou, né? A janela abriu. E agora? Será que você vai responder: ah, faltam 30 a 40 dias para a janela? Até agora os reforços apresentados pelo Vasco são Serginho e Maicon. Com todo respeito aos atletas, que eu espero que façam uma belíssima passagem pelo Vasco da Gama, que consigam dar a volta por cima, no caso do Maicon na carreira, e que o Serginho mostre todo o seu futebol com a camisa do Vasco. Mas não são nada animadores. Nada animadores. Os melhores nomes que o Vasco foi atrás do mercado dificilmente vão chegar. Nem Lianco, nem Fernando, nem Lanzini. O Vasco tem um acerto com o Gary Medel, que eu acho que é um cara que vai ajudar, mas tá longe de resolver os problemas do Vasco da Gama. Longe, longe. Tecnicamente, então, acho que os problemas do Vasco são muito maiores. E aí, Paulo Brax? E aí, Luiz Melo? E aí, 777? Vocês vão continuar enganando o torcedor? Aí a gente trouxe aqui a notícia do Léo Cittadini. Pra mim, estando saudável, é um cara que pode ajudar. Venê trouxe a notícia do Praxedes. Também é um cara que pode ajudar. Mas são caras que vão resolver a situação do Vasco? Em nada. E o que a gente vê, jogo após jogo, é que esse elenco é insuficiente para mudar a situação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. É isso. A gente comenta, cara, e eu comento com muita tranquilidade, porque, repito, perder pro Botafogo hoje, com o que se apresenta em campo, era algo esperado. Era algo esperado. O Botafogo é o melhor time do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o pior. Aliás, é um dos piores, um dos 3. Então, agora, qual é a desculpa? A janela tem que ser feita. O Vasco precisa reforçar seu elenco. Senão o Vasco vai cair de novo. É simples.